Olá pessoal, hoje a gente vai continuar aqui o nosso prólogo, introdução do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e o tópico que a gente vai comentar nesse vídeo se chama O Herói e o Deus. Ele vai comentar que os mitos heróicos vão ter como uma estrutura básica a separação do herói com a sua parte antiga, com a sua vida antiga. Aí a transformação, as aventuras, né, o aprendizado. E a terceira fase é quando ele retorna, ele volta com esse ensinamento para incorporar ali a sociedade ao local que ele vive. Então são três etapas que ele descreve assim, ó. Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna de sua misteriosa aventura com o seu poder, com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Então essa é a estrutura, ele diz que ela não muda muito, tanto que ele vai dar vários exemplos, ele fala de Buda, de Cristo, de Moisés, de Jasão, ele dá vários exemplos analisando essa semelhança entre esses mitos, já com essa ideia de que o mito do herói é um monomito, né? Um mito que se repete muito similar, né, em todas as tradições, ok? Então ele vai começar a descrever a estrutura do livro. Ele vai falar que o primeiro capítulo do livro tem a ver com essa separação, da primeira parte, né? Na parte 1, o capítulo 1 tem a ver com esse deixar o passado. O capítulo 2 vai falar das várias fases dessa transformação, né, das provas ou dos trabalhos, dos obstáculos que ele tem que passar. E o terceiro capítulo vai falar do retorno. Então essa primeira parte do livro ele explica que vai falar desses três elementos: separação, as provas, a aventura e o retorno. Porque existem várias nuances e vários pequenos estágios dentro desses três estágios maiores. E aí ele estruturou o livro dessa forma. E na parte 2, ele vai falar do conhecimento que o herói consegue adquirir nas suas aventuras, que é o conhecimento do divino, dessa divindade interior que ele tem, né, dos conhecimentos metafísicos. Isso é que o herói vai conseguir aprender e trazer. Porque veja, quando o pessoal fala do mito, muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? O que ele vai aprender nessas provas? Né? Ele até comenta aqui que o herói ele tem dons, ele normalmente dentro da sua sociedade ele é uma pessoa honrada, é uma pessoa com habilidades, e por isso ele vai ser meio que escolhido, né, para passar por determinadas aventuras. E aí a gente tem aquela ideia de que o herói vai passar por aventuras, coisas difíceis e tal, mas para quê? Né? Assim, será que é só um parque de diversão que ele vai e passa por perigos para ter adrenalina? Não, o herói ele vai lá para aprender alguma coisa. E essa coisa que ele aprendeu, ele vai trazer para a sociedade e vai distribuir ali com as pessoas. Por isso que ele é o herói. E justamente porque ele volta para distribuir esse conhecimento superior, é que as pessoas justificam a ida dele. É como se fosse assim: ah, fulano foi embora da cidade, diz, mas ele está fazendo pós no Canadá. Depois, quando ele voltar, ele vai usar esse conhecimento para ajudar a gente em tal coisa. É mais ou menos isso. Então é uma pessoa boa, saiu, fez um doutorado no Canadá. Ai, se toda a prova fosse assim, né, gente? Fazer um doutorado, para aí o cara volta e usa esse conhecimento em benefício da sociedade, certo? Um paralelo interessante que ele faz aqui também é entre o conto de fada e o mito, né? A gente sabe que os contos de fada são adaptações dos mitos heróicos, principalmente, né? Então, esses que a gente conhece, né? Branca de Neve, Cinderela, eles são adaptações do mito heróico para crianças. E ele fala que uma das diferenças, e ao mesmo tempo semelhanças, né, que você tem, é que o herói ele também vai ter que ter um aprendizado extra, só que isso é comum nos dois. Só que no caso dos contos de fadas, ele aprende a passar por coisas do cotidiano e obstáculos pessoais,
são coisas mais relacionadas a essa parte íntima, digamos assim, né? Ali do local, da família, daquela situação específica. E quando você fala do mito, aí já é a humanidade, já é a civilização, já são coisas maiores que o herói vai passar e maiores conhecimento que ele vai trazer, mas que os dois também têm a mesma estrutura, certo? Uma partezinha que ele coloca aqui, ó, da parte 2, né, que ele vai explicar, ele põe aqui, ó: o ciclo cosmogônico, que é a segunda parte do livro, apresenta a grande visão da criação e destruição do mundo, que é concedida como revelação ao herói bem-sucedido. É como se fosse assim, ele é um herói porque ele descobriu o porquê da vida, como as coisas funcionam, as leis de causa e efeito, enfim. Muitas coisas que você precisa ser um herói de fato para descobrir e vai trazer para compartilhar com as pessoas, né? E aí, já indo para o final desse tópico, ele fala assim: o herói simboliza aquela divina imagem redentora e criadora que se encontra escondida dentro de todos nós e apenas espera ser reconhecida e transformada em vida. E isso é que é o legal de estudar o herói. Não pelo herói fora, não pelos enredos, né? Não para fazer uma boa copy de storytelling. A gente quer estudar o mito do herói justamente por isso, porque existe um herói dentro de nós que está esperando para surgir, para nascer. Bonito como ele fala, né? Essa parte criadora que se encontra escondida dentro de todos nós e apenas espera ser reconhecida e transformada em vida. Então, entendendo o mito do herói, a gente vai despertar o herói interno nosso e começar a ver a vida a partir de um aspecto mítico, a partir de um aspecto simbólico. E isso traz um significado para a vida extremamente profundo, onde as coisas, ao invés de parecerem problemas, obstáculos, coisas inalcançáveis, não, eles vão ser provas, eles vão ensinar, eles vão fazer com que a nossa vida se torne mais profunda. Por quê? Porque agora a gente sabe o simbolismo do herói e ele acontece na nossa vida. Ele é o herói cotidiano, ele é o herói interno. Entender o mito para poder encontrar o mito dentro da gente. Isso é sempre a abordagem que o Campbell tenta fazer nas obras dele, de que o mito não é uma coisa fora. O mito é algo que tem uma relação direta com a nossa realidade. Quanto mais a gente entender do mito, mais a gente vai entender da vida e mais a gente vai poder aprender com a vida. Bacana, né? Ou seja, eu sei que os mitos podem parecer umas histórias doidas, sem pé nem cabeça, mas se você for ver a vida da gente, né, ela também, vira e mexe, ela parece um negócio sem pé nem cabeça, igualzinho aos mitos que a gente vê por aí. Se eu conseguir encontrar o significado simbólico no mito, eu também vou encontrar na minha vida. E vice-versa. Se eu ver na minha vida também, as obras vão ficando cada vez mais fáceis. E para fechar aqui, fechar não, ainda são duas observações que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Ele põe assim: isso nos auxiliaria a compreender não apenas o significado dessas imagens para a vida contemporânea, mas também a unidade do espírito humano em termos de aspirações, poderes, vicissitudes e sabedoria. O que ele está dizendo? Que se a gente conseguir entender o significado do mito para a vida contemporânea, para a vida moderna, para a vida que eu vivo hoje, se eu conseguir fazer isso, eu vou me unir. Olha só, eu vou descobrir essa unidade do espírito humano em termos de aspirações, poder e sabedoria. Nós somos uma humanidade. O problema é que a gente se vê cada vez mais separado, como se fossem várias humanidades, vários grupos. E ele está falando, nós nos conectamos dentro desses símbolos, porque todos aspiramos, todos desejamos as mesmas coisas. Todos desejam a felicidade, a prosperidade, a harmonia. E isso nos conecta, isso pode gerar uma união muito forte se a gente entender isso. E o mito vai mostrando que todo mundo tem isso, inclusive o homem moderno, que se acha, né, a última Coca-Cola do deserto. Ele também vive isso e ele tem os mesmos problemas e soluções que tinham os antigos.
Não quando eu falo em termos de ferramentas, de como a vida se processa, mas em termos de objetivo, de realização humana. O ser humano se realiza dentro das mesmas formas através dos tempos, desde que o homem é homem, enquanto ele for continuar sendo ser humano. Tá? E para fechar, então, eu trouxe a última frase desse tópico, que é assim: a grande façanha do herói supremo é alcançar o conhecimento dessa unidade na multiplicidade e, em seguida, torná-la conhecida. Então, o grande conhecimento que o herói vai receber é descobrir que somos um, é descobrir que as coisas estão unidas, é descobrir a essência do ser humano, é descobrir a unidade que gera todo o cosmos manifestado. E aí trazer, né, como ele fala, tornar isso conhecido. Ele precisa voltar para a sua origem, para a sua casa, para a sua cidade, para a sua família. Ele precisa retornar e mostrar e fazer com que aquela sociedade agora tenha aquele conhecimento. Porque o conhecimento que o herói conseguiu agora vai ser de todos. E esse símbolo é muito bacana, porque ele de certa forma diz que se um ser humano cresce, se um ser humano aprende, toda a humanidade cresce, toda a humanidade aprende. E isso é muito bonito, muito bonito. Por isso eu gosto de estudar mitologia e espero que vocês gostem também. Aqui a gente fecha esse item e no próximo vídeo a gente volta falando de o centro do mundo, ainda dentro da ideia do monomito. Ok? Obrigada e continuem acompanhando.